Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre quem era Pedro antes de conhecer Jesus, antes da crucificação, antes da ressurreição do nosso Cristo. Quem era esse Pedro? Quem era essa pessoa, esse personagem bíblico que influencia a vida da religião, as nossas vidas até os dias de hoje? É sobre ele que nós vamos conversar no Entenda a Bíblia de hoje. O nome original, vamos dizer assim, o nome de batismo, bem que não era assim que isso funcionava a tradição da época, né? A pessoa não recebia o nome no batismo porque não existia batismo, né? O batismo de Pedro, por exemplo, o primeiro batismo de Pedro foi com João Batista e já era adulto. Mas a gente fala isso porque é normal pra gente falar isso. O nome de batismo de Pedro não era Pedro, era Simão. Simão é um nome hebraico, né? Pedro significava ouvinte, era a tradição deles colocar nomes hebraicos, apesar de, entre o povo, eles não falarem mais a língua hebraica era uma língua mais religiosa, vamos falar assim, mais falada nas sinagogas, ensinada nas sinagogas por causa da leitura bíblica. Então Pedro, ele foi educado nessa tradição, ele sabia falar hebraico e sabia falar aramaico. Seu nome Simão significa ouvinte, ou aquele que ouve a Deus. Mas quando Simão encontra Jesus, e Jesus já fala assim: Simão, você agora não vai se chamar mais Simão. Eu sei que você é Simão Bar Jonas, ou filho de Jonas. Bar é aramaico, bem hebraico. Se fosse falar em hebraico, se a gente poder entender que Jesus falava em hebraico, é uma das formas de entender que Jesus não falava hebraico no povo, mas ele falava aramaico ao povo porque o povo entendia aramaico. Mas ele também falava hebraico porque ele entrou numa sinagoga, ele leu as escrituras em hebraico e também sabia ensinar em hebraico, e com certeza quando conversava com alguns fariseus ou mestres da lei, ele conversava na língua hebraica. Então Jesus também sabia falar as duas línguas e a palavra seria Ben Jonas, se fosse hebraico. Mas só para ilustrar, Jesus encontra Pedro. Pedro era um pescador profissional, Pedro trabalhava, ali tinha uma pesca, Pedro era maior de idade, Pedro já era casado, e aí possivelmente nós podemos ter duas dúvidas. A gente já falou sobre casamento hebraico aqui também no vídeo. Será que Pedro já era casado verdadeiramente, já tinha consumado o ato que tornava ele casado, ou ele estava naquele período que também era considerado um casamento, mas no nosso entendimento era um período de noivado, então ele não tinha casado de fato. A gente não tem como expressar isso, a Bíblia não nos explica isso, não elucida isso, mas todos os dois atos podem ser possíveis, né? Pedro possivelmente talvez ainda não era casado de fato, ou já era casado de fato, o que dá a entender que ele não tinha filhos aqui nesse momento que ele encontra Jesus. E quando ele encontra Jesus, Jesus fala assim, ele muda o nome de Pedro. Ele de Simão passa para ser Pedro, né? Na nossa linguagem, Pedro no português. Mas no aramaico é Kefá. E no grego, onde a Bíblia é escrita, fica o nome de Petros, que significa pedra pequena. E aí nós vamos entrar num conflito religioso aqui, eu não quero entrar nesse assunto, já falei muito sobre isso, eu não quero mais falar sobre isso, mas é diferente de Petra, que seria uma rocha grande. É por isso que Jesus fala ali, tu és Petros, pedrinha pequena, e sobre esta Petra, rocha grande, que seria Jesus, o Cristo de Deus, né? O Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Mas não vou entrar nesse assunto. E Pedro começa a seguir Jesus. E você vê ele sendo transformado por caminhar com Jesus, o processo de discipulado que Jesus faz com ele. Pedro, consideravelmente, entre os discípulos, ele era líder. Eu acredito totalmente, piamente, que Pedro era o único maior de idade, responsável como maior de idade de todos os discípulos. A gente pensa assim, maior de idade para nós, né? Ou seja, com mais de 18 anos, que também para a cultura romana, ele já era maior de idade, por isso pagava impostos. Os menores de idade não pagavam impostos para a cultura romana, os menores de 18 anos. Mas para a cultura judaica, a partir dos 12 e 13 anos já é considerado e tem responsabilidades de adulto segundo as leis judaicas. Então, todos os discípulos eram maiores para os judeus, mas eram menores de idade para os romanos. E por isso que a gente vai ver só Jesus e Pedro pagando impostos. Então, possivelmente, todos os outros discípulos eram adolescentes. Apenas Pedro era maior de idade. Por isso, dessa forma, Pedro acabou sendo um líder para todos os outros discípulos, um líder natural.
Isso não quer dizer que ele tenha se tornado um líder da igreja também. É óbvio que ele era uma pedra fundamental, é óbvio que ele era um fundamento da igreja, um alicerce da igreja, uma coluna da igreja, mas não quer dizer que ele tenha sido o líder principal da igreja depois que a igreja primitiva surgiu. Mas nós vamos falar sobre isso no vídeo posterior, que nós vamos falar do ministério de Pedro e por onde ele andou depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus enviou a sua igreja ao mundo. Então Pedro começa a caminhar com Jesus, começa a ter a vida sua transformada, Pedro passa por muitas situações, Pedro é o cara explosivo, Pedro, talvez por ser o mais velho, sempre as responsabilidades de respostas iniciais passavam por ele, talvez a gente pense assim, por causa da personalidade de Pedro ele respondia tudo primeiro, mas talvez os outros discípulos esperassem que Pedro respondesse primeiro porque ele era o mais velho e era reconhecido como o mais velho. Então, talvez nesse momento, nesses entrelinhas da Bíblia, a gente vai entendendo por que Pedro ele se sobressaía, não somente por causa do seu temperamento, mas também porque ser o mais velho e os outros esperarem que Pedro decidisse algumas situações. Então, Pedro respondia sempre para Jesus, é ele que responde, tu és o Cristo, é ele que se manifesta quando Jesus fala alguma coisa, é ele que está sempre ao lado de Jesus. Então, aí a gente vai ver isso claramente na história ali, porque a gente vai vendo isso também. E Pedro também é aquele que sempre está falando, e aí acaba se complicando muitas vezes, porque Pedro quer tentar impedir que Jesus morra, que Jesus vá para a cruz, e Jesus chama ele de adversário, Satanás. Não quer dizer que Pedro tinha um Satanás na vida dele, né? A gente explicou isso também em um vídeo aqui, você pode procurar, mas Pedro, a palavra Satanás significa adversário, então Jesus está dizendo, você está sendo um adversário do evangelho, Pedro, não faça isso, né? Mas mude a sua intenção. Eu sei o que eu estou fazendo. Tudo que eu estou fazendo vem do Pai. É algo que Deus colocou no meu coração e eu vou cumprir. Não importa se você quer ou não quer. Não é você que decide, sou eu que decido. Eu sou o líder. Eu sou o cabeça. Eu sou o Cristo. Você segue a mim. Basta isso, né? E depois a gente vai ver Pedro negando Jesus 3 vezes. Jesus fala para ele, Satanás te penderá. E eu não permiti. Eu fui por ti, te defendi, mas também quero te dizer que você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. O galo significa o início do dia romano, né? Os romanos tocavam uma espécie de trombeta, que significava galo. Então não é o galo cantar simplesmente, mas é uma metáfora, né? uma palavra está iniciando o dia, mas iniciava o dia romano com um toque de uma trombeta romana, vamos dizer assim, e aquilo ali significava o que Jesus estava querendo dizer. Então antes que galo cante, você vai me negar 3 vezes, e acontece de fato. E depois a gente vê que Pedro passa também por uma exortação da parte de Jesus, por 3 vezes também. Jesus pergunta para ele depois da morte dele, da crucificação e após a ressurreição e antes de Jesus ser exaltado, né, aos céus, Pedro e Jesus têm um tete-a-tete ali e os dois começam a conversar e Pedro, por 3 vezes, Jesus pergunta para Pedro. Na linguagem grega fica muito mais fácil para a gente entender, porque Jesus fala para Pedro assim, Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer assim, não, Jesus, eu gosto de ti, tu é um cara legal, tal. Aí depois Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer, eu gosto de ti. E no final, Jesus pergunta a 3ª vez, né? De novo por 3 vezes, né? Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus chama a atenção de Pedro 3 vezes. Jesus faz essa pergunta para Pedro 3 vezes, na 3ª vez, na linguagem grega, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu gosta de mim? E aí Pedro se entristece. Mas mesmo assim, Jesus confia nele e diz assim, Pedro, você cuida das minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho, você é responsável por isso também, eu quero que você esteja junto, você e os teus irmãos aqui, que vocês possam formar a igreja, que vocês possam levar a igreja, que vocês possam fazer com que a igreja cresça, que vocês possam levar o evangelho ao redor do mundo. E Pedro recebe essa responsabilidade. No final, Pedro faz uma pergunta sobre João. João é o mais novo. E depois a gente vai ver que Pedro e João se tornam companheiros de início de ministério ali. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. E aí Jesus pergunta, e quanto a este, Jesus? E Jesus diz, não cabe saber. Mas aí Jesus vai falar sobre a morte de Pedro, fala que ele vai morrer de um jeito que ele não gostaria de morrer. E a gente sabe que, pela tradição histórica, Pedro morreu de um jeito que ele não gostaria, ele foi crucificado assim como Jesus, e aonde ele pede, segundo a tradição, não está na Bíblia, mas é a tradição, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quer ser crucificado da mesma forma que Jesus foi crucificado. Ele não se sentiu honrado por isso, ele não sentiu aquilo um mérito dele. Ele disse, eu não quero ser da mesma forma que o meu Cristo, que o meu Senhor, mas eu prefiro morrer de cabeça para baixo. Mas sobre isso, nós vamos falar no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, espero ter te ajudado, te compreendido um pouquinho sobre a história de Pedro antes de conhecer Jesus e também antes de Jesus ser crucificado ali, ou até depois de Jesus crucificado na ressurreição, antes do início do ministério do Pedro em si, na semana que vem. E no vídeo posterior, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o ministério de Pedro na igreja primitiva. A partir, vamos dizer assim, se a gente for na literatura da Bíblia, a partir do livro de Atos em diante, quem foi Pedro? É sobre isso que nós vamos falar no próximo Entenda a Bíblia.
Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.